Olá pessoal, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula de História e Geografia? Bom, na última aula nós vimos sobre a primeira capital do nosso Brasil e hoje conhecemos como Salvador. Mas o que é uma capital? O que ela faz? Qual é a função da capital? Bom, a aula de hoje nós vamos ver o que é uma capital, o que é o Estado e como se forma o nosso país, tá? Mas antes disso, acompanhe o nosso roteiro de estudo de hoje e veja passo a passo do que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Pegue o seu material e vamos comigo. Então, amigos, aqui no nosso roteiro de hoje, o que veremos? Vamos rever a primeira capital do Brasil, tá? Que foi Salvador, e vamos conhecer e identificar os estados e suas capitais, tá? Assim que vocês abrirem o roteiro, eu vou pedir para que vocês imprimam essa folha aqui, que é a última folha da página do roteiro, e vocês vão recortar, separando cada estado. Em seguida, vocês vão montar esse mapa do quebra-cabeça, para poder formar o mapa do Brasil. Vocês podem montar numa folha de ofício, numa cartolina, onde vocês quiserem, tá? Conforme vocês forem montando, passem cola para fixar os estados, tá bom? Depois que vocês fazerem essa atividade, vocês vão acessar essa videoaula para dar continuidade ao que nós vamos aprender hoje, tá? E em seguida vão acessar ao slide, que tem umas informações a mais sobre a nossa aula. Tanto a videoaula quanto o slide está no site da escola, tá? Então acessem o site da escola para ter acesso a esse material. Depois que vocês fazerem essas atividades, vocês vão acessar no link do nosso roteiro, tem um link no YouTube, que vai direcionar vocês direto a um vídeo no canal do YouTube com o título Geografia, Divisão Política. E ali vocês vão conhecer um pouco mais sobre a divisão dos nossos estados e aprofundar sobre as capitais do nosso país, tá bom? As diversas capitais dos estados brasileiros, tá? E isso tudo nesse link do vídeo do canal do YouTube. Ok, amigos? E depois que vocês assistirem, vamos então colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Lá na ficha de atividades, que também está no arquivo do roteiro, temos a número 1, eu coloquei uma música, tá? Um pedacinho de uma letra de uma música para vocês. Nessa parte da música existem alguns estados e algumas capitais. A letra da música fala alguns estados e capitais. Eu vou pedir para que vocês escrevam quais são os estados e as capitais que aparecem na letra dessa música, tá? Na letra B, vocês vão marcar um X no conceito do que é litoral. E aí a gente já viu o que é litoral, porém nessa aula de hoje eu trouxe novamente para que vocês relembrem o que é um litoral, tá? Aí vocês vão marcar um X no conceito do que é litoral. Na letra C, vocês vão marcar um X em qual região brasileira foi citada na letra da música. Então, vocês vão precisar ler a letra da música para saber se foi norte, sul, nordeste, centro-oeste ou sudeste. Combinados? Na número 2, está escrito assim: em Goiás fica a sede do governo federal. Qual é a capital do Brasil? Eu falo muito, né, sobre a capital do Brasil na videoaula, tá? Porque nós sabemos que em cada estado tem sua capital. Mas a número 2 está perguntando qual é a capital do Brasil, tá? Não é a capital de cada estado, é a capital do Brasil. Existe uma capital representante do Brasil inteiro, tá bom? E vocês vão escrever a número 2. Na número 3, vocês vão relacionar quantos estados existem em cada região, tá? Isso também está no nosso slide. Quantos estados tem em cada região? Quantos estados tem no norte, no sul, no sudeste e assim por diante. Na número 4, vocês vão escrever, de acordo com as palavras de vocês, o que é uma capital. Tá bom? O que é uma capital? Isso na videoaula também eu venho explicando. Na número 5, de acordo com nossos estudos, vão colocar V para o que é verdadeiro e F para o que é falso nas frases abaixo. Tá bom? Então, vocês vão colocar falso ou verdadeiro, tá? Bom, a número 6, eu coloquei um mapa do Brasil com os estados, com o nome dos estados. E aí, ao lado, alguns comandos. Na letra A, vocês vão pintar de amarelo o estado em que você mora. Bom,
Nós moramos, na videoaula eu falo qual é o nome do nosso estado em que nós moramos. Vamos pintar de amarelo, tá? Ele fica na região sudeste, só para ter uma dica para vocês. Na letra B, vocês vão pintar de laranja os estados que são vizinhos, ou seja, os estados que estão do ladinho, dividindo ali o mesmo, quase o mesmo espaço que o estado em que você mora, tá? E aí vocês vão escrever quais são esses estados, tá bom? Para vocês terem uma dica, para vocês saberem mais ou menos quantos são 3 estados que fazem divisa com o estado em que a gente mora, tá? Na letra C, vocês vão localizar no mapa o Distrito Federal e vão fazer um X. Onde é que está o Distrito Federal, que é a capital do nosso Brasil? Vocês vão fazer um X. É só olhar no mapa que está ali, tá? Na letra D está escrito assim: Salvador, a primeira capital do país, fica localizado na Bahia. Qual é o estado? E aí vocês vão pintar de vermelho esse estado aí da Bahia, tá bom? Na letra E, vocês vão marcar um X em qual é o nome do oceano que banha as terras brasileiras. Se é o Oceano Atlântico, se é o Oceano Calmo, se é o Oceano Pacífico ou se é o Oceano Aclamado, tá bom? No mapa que eu coloco na videoaula também tem o nome desse oceano, tá? E no slide também tem. Na número 7, eu coloquei um mapa em branco com 5 cores para vocês pintarem a região norte, a região nordeste, a região sudeste, centro-oeste e a região sul, tá? E aí vocês vão pintar de acordo com a legenda que está aqui, tá bom? Na número 8, tem um texto falando sobre a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. E aí a pergunta vai ser: de acordo com as informações, né, aquilo que a gente estudou e contexto, podemos dizer que a floresta amazônica, ela pertence ao Brasil, pertence só a uma região, não pertence ao Brasil? Vocês vão ler o texto e a resposta estará lá, tá bom, amigos? Então, após vocês fazerem essa atividade, eu trouxe também uma atividade de portfólio. E aí, vocês irão observar esse mapa, tá? Ao lado desse mapa tem a sigla de cada estado e vocês vão escrever ao lado qual é a capital de cada estado, tá bom? Podem consultar o nosso slide que tem lá, tá bom? Esses nomes, essas capitais, tá? E embaixo, no caça-palavras, vocês vão procurar algumas dessas capitais, tá bom? Ok? Entenderam? Bom, depois que vocês fizerem essas atividades, né, as nossas atividades de hoje, vocês vão registrar no caderno o nosso simples conceito daquilo que a gente estudou hoje, tá? Só para ter algo fixado e anexado no caderno de vocês, tá bom? Bom, esse é o nosso roteiro de hoje, vamos voltar para a nossa aula. Bom, amigos, como nós vimos, né, no nosso quebra-cabeça, no nosso país em que nós montamos o Brasil, cada parte aquela em que nós montamos representa um estado. Dentro desse estado há sua capital. Mas o que é uma capital? Bom, a capital é a cidade que fica localizado, o governo central que administra todo aquele estado. Por exemplo, cada estado tem o seu representante, que nós chamamos de governador. O governador, ele fica naquela cidade, na capital, que é a cidade principal daquele estado, onde fica a administração de todo o território daquele estado. Ou seja, são as principais localidades, né, são as principais administrações do estado em que fica na capital. Tudo aquilo que acontece no estado tem que passar pela capital. A capital é como se fosse a cidade mais importante do estado. É como se fosse o lugar em que, se tivesse que acontecer alguma coisa no estado, tinha que ser na capital, tá? Por quê? Porque é onde há o maior número de população, ou seja, onde há o maior número de pessoas morando. É a grande cidade, né, com muita globalização, há muita área urbana predomina na cidade, na capital, tá? Então a capital é uma cidade em que fica localizado todo o governo administrativo daquele estado, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, cada parte colorida dessa representa um estado.
tá? E dentro desse cada estado, há sua capital, tá bom? Há o seu governador, há a sua cidade principal daquele estado, tá? Bom, nessa outra imagem que nós temos aqui, nós temos o país, ele está dividido por regiões. Nós temos 5 regiões. Cada região tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem as suas raízes, as suas origens, tá? Então vejamos, a parte de verde mais escura nós chamamos de região norte, tá? É onde fica Amazonas, tá bom? É a parte de verde mais escura aqui e outros estados também. A parte de verde mais clarinho é o Nordeste, tá? A parte em que está amarelo é o Centro-Oeste. A parte em que está marrom é o Sudeste, é onde nós estamos, tá? E a parte azul é o Sul. Como eu falei para vocês, cada parte, né, cada região tem suas características. Por exemplo, no Sul é onde faz mais frio. No Nordeste é onde faz mais calor, é um tempo mais seco. No Sudeste, que é onde nós estamos, é mais tropical. Dia tá sol, dia tá chovendo, tá? No Norte é onde sempre chove, é onde aquela temperatura fica um pouco mais com umidade, tá? É onde ficam os principais rios do nosso país, tá bom? E no Centro-Oeste também predomina a umidade, tá? Então nós temos as 5 regiões do nosso país: Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, tá? Então os estados estão separados também por regiões. E ali nós temos as culturas, nós temos as crenças, nós temos todos os aspectos culturais de cada região, tá bom? Então vamos lá. Vimos que os estados, né, formam um país, que é o nosso Brasil. Vimos que cada estado possui sua capital, que é uma cidade, é a cidade principal do estado, onde fica o representante daquele estado, né, a cidade onde fica a parte administrativa do estado. E vimos que o nosso Brasil é separado por regiões: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ok, amigos? Bom, na nossa aula também de hoje, nós vamos ver que hoje o Brasil ele possui a sua capital, ou seja, é a capital representativa de todo o território brasileiro, de todo o país, que nós chamamos de Distrito Federal. Lógico que antes do Distrito Federal, Rio de Janeiro também foi a capital do nosso país, mas sobre o Rio de Janeiro e sobre o Distrito Federal nós vamos ver na próxima aula, tá? Isso são assuntos que nós vamos tratar na próxima aula. Eu só estou comentando porque faz parte do que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, o somatório de todos os estados, nós temos 26 estados ao todo no nosso Brasil, como vocês puderam ver no nosso jogo. Desses 26 estados, nós temos um Distrito Federal, que é a capital geral de todo o nosso Brasil, tá? E vamos relembrar por que Salvador foi a principal, ou a primeira capital, né? E na época a principal do país. Vamos ver. Na última aula, né, nós falamos sobre Salvador sendo a principal e primeira capital do nosso país. Por quê? Primeiro porque de Salvador e das terras próximas de Salvador, que é lá no Nordeste, né, vinham as principais riquezas da época, que era o pau-brasil e a açúcar, né, a cana-de-açúcar. E também porque Salvador fazia parte do litoral, faz até hoje, do litoral do nosso país. E o que é litoral? Sabe o mar, amigos? O mar, ele precisa se aproximar, né? Ele banha algumas terras, algumas partes de um país, certo? Essas partes que ficam próximas do mar, ou seja, onde geralmente tem praias, nós chamamos de litoral. E na época, pelos portugueses, né, os pobres portugueses, representantes dos reis, viverem próximos ao mar, viverem, né, próximos ali em Salvador, próximos ao mar, e por serem terras riquíssimas, decidiram então que Salvador seria a primeira capital do Brasil. Mais para frente vimos que Rio de Janeiro, né, foi também a segunda capital, né, e ficou durante bastante tempo a capital do Brasil, né, mas por outras questões, por novas conquistas,
né? E isso nós vamos ver nas próximas aulas. E logo em seguida, Distrito Federal, que é atualmente a nossa capital, tá? A capital do nosso país, tá bom? Eu falei para vocês, né, essa importante conquista, né, do povo português aqui no nosso país, né, em conquistando, avançando, tendo assim grandes progressos, tá bom, amigos? Então, recapitular a nossa aula de hoje. Bom, os estados formam o nosso país. O nosso país ele é dividido por regiões. Região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. São 5 regiões ao todo. Além dos nossos estados, né, formarem o nosso país, e de cada estado possui sua capital, certo? O que é capital? A capital é a cidade onde fica localizado a parte administrativa daquele estado. Tá? Então é a cidade principal do estado. E cada estado possui sua capital. Aqui no Rio de Janeiro, que por coincidência também se chama Rio de Janeiro, tanto o estado quanto a capital. São Paulo a mesma coisa, tá? Mas em outros estados, cada um tem a sua capital com o seu nome diferente do seu estado, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem mandar no e-mail para mim que eu estou de prontidão para responder a vocês, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau e até mais.